Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Gonçalo Martins e é com muito gosto que eu estou aqui hoje por parte da Perfisa para falar um bocadinho sobre Light Steel Framing, um método construtivo sustentável em aço leve. Para quem não conhece, eu vou ser muito breve sobre quem é a Perfisa. A Perfisa é uma empresa nacional, já com mais de 30 anos, e foi a primeira empresa a fabricar perfis para o setor da construção a seco, nomeadamente divisórios e tetos falsos. Okay? Como fomos os primeiros, foi muito fácil ser líderes, não é? Antes de haver concorrência, mas ao longo destes 30 anos temos trabalhado ativamente todos os dias para manter este patamar de excelência. E como é que nós entramos aqui na questão do Light Steel Framing? Nós entramos neste setor, aqui no virar do século, quando fomos aviados por um gabinete que veio dos Estados Unidos para cá e traziam com eles uma ideia inovadora, que era, em vez de utilizar um sistema tradicional de alvenaria, utilizar um sistema de construção metálica para fazer parques edificados tipicamente mais residenciais. Só que eles tinham um problema. Eles queriam queriam criar este conceito em Portugal, mas não tinham os produtos para esse efeito. E estavam a importá-los dos Estados Unidos e da Alemanha. E como tinham a Perfisa como a principal referência na conformação do aço a temperatura ambiente a nível nacional, desafiaram-nos a abarcar este mercado. Isso ajudou-nos a crescer. Atualmente já exportamos para mais de 30 países. Somos beirões, estamos localizados em São Pedro Sul, mas temos outros polos, um até bastante próximo aqui em Albergaria à Velha, no nó da A25 com a A1. Sobre o Light Steel Framing. Então, o Light Steel Framing, eu já expliquei que aqui é uma ideia de nós vamos trocar o tradicional tijolo por um perfil metálico. E porquê é que nós propomos fazer isto? Por um conjunto de motivos. O primeiro tem a ver um bocadinho com a questão da segurança. Se nós pensarmos, o aço tem uma excelente relação de alta resistência e baixo peso. E nós conseguimos tirar aqui algumas ilações interessantes por causa disto. Pensemos numa sala, por exemplo, com 10 metros. Numa solução tradicional de alvenaria, a lógica será colocar um pilar espaçado a cada 3 metros. Portanto, 3 pontos de carga. Em Light Steel Framing, a nossa lógica será colocar um perfil, como nós conseguimos ver aqui nesta moradia, espaçado a cada 60 cm. Portanto, nos mesmos 10 metros nós vamos ter pelo menos 17 pontos de descarga. Todos eles estão exatamente a descarregar o peso da estrutura. Portanto, 3 vezes mais pontos de descarga. Mas há aqui também uma questão pertinente, que é a questão do peso. Enquanto o pano de alvenaria tipicamente anda aqui à volta dos 500 kg por metro quadrado, uma solução de Light Steel Framing anda entre os 60 aos 100 kg por metro quadrado. Portanto, 3 vezes mais pontos de descarga, mas só 10% do peso. Isto significa que nós conseguimos utilizar a segunda lei de Newton a nosso favor, força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, no caso de haver um sismo, toda a estrutura, como tem menor peso, vai transmitir um menor esforço ao edifício e vai dissipar, ela vai vibrar, ou seja, vai conseguir dissipar esta energia. E é por isso que se costuma associar o Light Steel Framing a um método construtivo antissísmico. Isto não é mais do que se nós pensarmos na gaiola pombalina, só que numa nova geração. E é por causa disso também que este é o método construtivo mais utilizado no estado da Califórnia, por exemplo, e no Japão, quando olhamos a construção residencial. Mas temos aqui outras vantagens. Na questão do conforto, isto é um método construtivo completamente seco. Portanto, de antemão, nós temos sempre uma ficha técnica, uma declaração de desempenho, um controle de produção em fábrica, todos os produtos envolvidos no processo. Não há aqui a adivinhar o que é que foi preconizado e o que é que foi aplicado. Isso permite-nos adaptar muito bem as estruturas para o propósito que elas têm que desempenhar. E este conforto transmite-se também depois no momento da mão de obra. Costuma-se dizer que tem pé de dinheiro, certo? Quando nós pensamos, por exemplo, numa moradia tradicional de 200 metros quadrados, numa solução mais tradicionalista, estamos sempre a pagar aqui na casa de 1 ano de construção. Em Light Steel Framing, isto vira-se um bocadinho bico ao prego. Tipicamente, uma moradia desta dimensão é facilmente atingível ser executada entre 4 a 5 meses. Sendo que se inverte aqui o cabaz económico. Porque, tipicamente, quando nós olhamos numa solução mais tradicionalista, pensamos que 60% a 70% do custo, tipicamente é mão de obra, e o resto é material. Mas o que o cliente está a pagar é aquilo que, idealmente, ele deveria ficar, certo? Portanto, imaginemos que por cada 100 euros por metro quadrado, numa solução tradicional, se calhar 60 evaporaram-se no processo. Só 30 ou 40 é que lá ficaram. Aqui é precisamente isto que acontece com o Light Steel Framing. Como a construção é tão rápida, e é um sistema a seco, tipicamente 70% do custo é no material. Ficou a dar valor ao parque, ao longo do ciclo de vida. E isto transmite-se também depois na questão um pouco aqui da sustentabilidade. O aço, à semelhança do alumínio, é 100% reciclável. E os materiais associados ao sistema, cada vez mais procuramos que partilhem também desta benesse. Quando nós pensamos, por exemplo, nas placas de gesso, uma placa que seja demolida, se voltarem a alimentar a fábrica, pode voltar a ser recolocada no processo. Mais à frente vão falar aqui de isolamentos, e há uma excelente métrica que eu vou avançar, que é, por exemplo, na lamineral. Por exemplo, um caminhão de areia consegue fazer 100 caminhões de lã. E isto é muito importante,
porque mesmo o nosso processo, nós fazemos isto à temperatura ambiente, nós não temos que aquecer o aço para lhe dar forma. Isto significa que faça uma construção metálica, como nós pensamos, por exemplo, de um edifício de alta dimensão, nós conseguimos aforrar cerca de 65% de energia. Okay? Para terem uma noção, na Perfisa, tipicamente, num bom turno, somos capazes de fazer quase 200 km de secções informadas, e durante o período diário, cerca de 60% da energia é completamente fotovoltaica, o que é excelente. Dito isto, onde é que nós conseguimos aplicar este conceito? Em construção nova, isto, por exemplo, é uma moradia simples, familiar, de 2 pisos. Cá está a antiga Cruz de Santo André, continua a ser aplicada, mas conseguimos fazer também noutras lógicas, de maior dimensão. Isto, por exemplo, é o caso da ampliação do Hospital Santa Maria em Lisboa. Era preciso fazer uma nova maternidade e queria-se fazer em cima da farmácia, só que não se pode parar a farmácia se não para-se o hospital. Então a lógica foi precisamente fazer uma ampliação de quase 1.100 metros quadrados com a farmácia em funcionamento. Num dia foram colocadas todas as paredes exteriores no local. Esta obra arrancou em meados de janeiro do ano passado. No final de fevereiro toda a estrutura estava pronta e em julho recebeu o primeiro parto. Portanto, é prova que mesmo edifícios mais exigentes consegue-se dar resposta a esta necessidade. Num contexto mais pequeno, trago aqui à direita também uma lógica também de construção off-site e pré-fabricada, no Algarve, onde, por exemplo, no dia 3 de abril de 2024 apenas tinha lajes, mas no dia 4, ao meio-dia e meio, já tinha todas as paredes colocadas no sítio e estava-se pronto a começar a avançar com as outras instalações das infraestruturas e a começar a trabalhar a questão dos revestimentos finais. Mas não temos que fazer isto apenas para construção nova. A beleza é que o sistema é leve, então é muito apto se pensarmos num contexto, por exemplo, de reabilitação. Isto eu trago aqui o exemplo também do Chalé Ficalho, em Cascais, porque muitas vezes as pessoas perguntam quantas águas é que eu consigo fazer com este sistema? 2, 4? Eu gosto desta imagem porque tem 22 águas. 22 águas estavam numa estrutura de madeira, que ao longo dos últimos 200 anos, ficou bastante degradada, mas aqui a lógica foi replicar, mais uma vez, uma ideia construtiva com material que irá perdurar ao longo do tempo. Este é um contexto de reabilitação, mas também podemos fazer ampliação, precisamente por causa desta questão do baixo peso. E isto eu trago aqui um exemplo também da ampliação de um hotel em Maputo, que era muito curioso, porque o hotel tinha uma zona onde tinha um restaurante e ele estava assente em estacaria, era muito próximo da praia. E eles queriam aumentar a capacidade, queriam aumentar 55 quartos e 6 suítes. Okay? Fazer isto numa solução tradicional era impossível, a estacaria não iria aguentar. Então a lógica foi precisamente utilizar o light steel framing. Foram enviados na casa mais de 20 contentores, e foram 5 portugueses para lá também para fazer a obra. Lá contrataram 10 locais. Desde o início ao fim, até que a obra abriu ao público, recebeu o primeiro hóspede, foram 8 meses, 5 andares. Portanto, é uma das versatilidades do sistema. A nível de estudos de caso, nós trazemos aqui um estudo que desenvolvemos aqui com a Universidade de Aveiro e com o Grupo Presseram, de uma ideia muito ingênua, que foi o seguinte. Nós estamos a falar do novo método construtivo, não é? Mas estamos sempre muito habituados a métodos mais tradicionalistas. E antigamente havia aquele anúncio do Sonazol, do senhor que dizia que a prova está no algodão. E às vezes não basta ver o método, nós temos que mostrar como é que efetivamente ele se comporta. Então aqui o desafio que nós pensámos foi, e se construíssemos 2 moradias, 2 módulos, imaginemos nós, um num sistema tradicional, com bloco térmico, devidamente isolado, e um em light steel framing. Mas os calculássemos para eles terem exatamente o mesmo coeficiente de transmissão térmica, quer nos elementos verticais e nos elementos horizontais. Como é que efetivamente eles se vão comportar? Portanto, esta foi a hipótese. Temos aqui a comparação dos dois, os valores US associados são exatamente os mesmos, mas nós sabemos logo de antemão que a termodinâmica vai ser muito distinta, porque um sistema tem muito mais massa do que o outro, certo? Então como é que nós nos propusemos avaliar isto? Com instrumentação. Fez-se um grande investimento com termopás, termosondas, espectrómetros, sensores de CO2, sensores de umidade, que 24 por 24 horas, já lá vão mais de 4 anos, tem estado a medir o comportamento dos 2 módulos e que nos permite também fazer ensaios para testar hipóteses, não apenas fazer porque nos parece bem. Haver aqui um processo clínico na melhoria do sistema e do produto. Cá está os módulos a serem construídos. No caso da solução Light Steel Framing, conseguem ver a aplicação do OSB, a fita de estanquidade e do isolamento exterior. Tem a mesma volumetria. Só avançar aqui para a frente. Fez depois vários ensaios ao longo destes anos. Pontos de infiltração, termografias, os blow door tests. E o primeiro ensaio que foi feito foi, vamos deixar estas células homogeneizarem e apenas trabalharem durante um ano.
E aquilo que nós vimos rapidamente foi que a solução, peço desculpa, andar aqui um bocadinho para trás, ao longo do primeiro ano as soluções variavam consideravelmente. No Light Steel Framing nós víamos muito maior amplitude, enquanto na solução mais tradicional não víamos tanto, precisamente por causa desta questão da inércia, certo? E dizer que elas não tinham neste momento nenhum tipo de equipamento a regular a temperatura, estavam completamente livres. Portanto, isto é expectável. O LSF tem menos massa, portanto, varia logo com a temperatura, mais rapidamente com a temperatura exterior. Mas isto permite-nos depois começar a pensar em diferentes campanhas. O que é que acontece se nós isolarmos a massa da laje? O que é que acontece quando as pessoas vão para dentro dos módulos sem nenhum sistema de aquecimento a funcionar, mas só libertar energia e conseguir medir os diferenciais? E como é que funciona se depois, efetivamente, utilizarmos energia para aquecer estas duas células? Aqui nós conseguimos ver aquilo que eu estava a mostrar anteriormente, a solução ao longo do primeiro ano em Light Steel Framing com maior amplitude, rapidamente chega mais a uma zona de conforto, mas também de possível sobreaquecimento. Enquanto na solução tradicional tem menor amplitude, mas manteve-se aqui no patamar mais estável na zona de conforto. Nesta questão da energia para aquecimento, nós fizemos um ensaio muito revelatório, na nossa opinião, que foi testámos diferentes perfis de consumo. Nós temos o perfil, por exemplo, tipicamente mais centro-europeu, onde nós temos a casa continuamente a trabalhar e a manter uma temperatura de conforto, só que a verdade este não é o perfil típico sul-europeu, não é o perfil que tipicamente nós vemos em Portugal, ou vemos em Espanha, ou vemos em Itália. O perfil que tipicamente de consumo que nós mais estamos habituados a presenciar é o perfil de consumo intermitente, onde as pessoas chegam a casa no final do dia de trabalho, ligam o ar-condicionado ou o sistema de aquecimento e deixam-no a trabalhar até a altura em que se vão deitar. E a última coisa que fazem, antes de se enfiarem debaixo das mantas, é desligá-lo e ele fica desligado até o dia seguinte. E isto é o que tipicamente acontece neste tipo de climas. Neste tipo de perfil, aquilo que nós avaliámos de novembro a abril, portanto no período mais frio, foi que nos dois módulos, para manter uma temperatura de conforto, na solução do Light Steel Framing, por causa desta questão da variação da amplitude, nós conseguimos tivemos um aforramento de cerca de 40% da energia consumida. Ou seja, isto é pertinente porquê? Porque isto informa o processo, porque diferentes métodos construtivos vão ter diferentes propriedades. E é importante nós também sabermos adequar o perfil de consumo ao método como estamos a construir. Isto também nos auxilia noutro sentido, porque nós com isto aprendemos bastante. Uma coisa que nós reparamos foi que, por exemplo, quando estávamos a fazer estas monografias, no lado exterior nós identificámos que os módulos estavam muito bem isolados, mas no caso do Light Steel Framing tínhamos muito pouca camada de lã, porque o perfil é oco, permite colocar isolamento, mas se nós preenchêssemos a totalidade da caixa, iríamos ter um valor de isolamento muito superior ao da solução tradicional. Portanto, tínhamos pouco isolamento. E pouca placagem, só tínhamos uma face de placas de gesso. Quer dizer, quando fazíamos a termografia, conseguíamos ver pontos térmicos. Okay? E nós perguntámos, o que é que nós conseguimos fazer quanto a isto? E aqui é possível sair uma excelente frase, que é, a melhor energia é menos energia, certo? E essa foi a pergunta que nós nos colocamos. Será que nós conseguimos envolver dentro do próprio sistema alguma forma do perfil transmitir, ter menor transmissão? E isso foi isto, é o nosso sistema ThermoSteel, onde nós implementámos um novo padrão que foi desenvolvido, de fendas assimétricas na própria alma do perfil para diminuir a condutibilidade térmica do ponto A ao ponto B na própria peça. Dentro disto, nós tentámos inovar e desenvolvemos esta nova solução totalmente numa lógica BIM. Ou seja, é a partir do modelo BIM que vai instruir todos os cortes, todos os comprimentos, todos os encaixes, de forma que nós conseguimos fazer um sistema reticulado que encaixe como se fosse uma peça de um móvel IKEA. Vai tudo marcado A, B, C. O que nós estamos aqui a ver à direita é um exemplo do gêmeo digital. Ou seja, entre o modelo que foi preconizado, aplicado in situ e replicado. Alguns exemplos práticos deste sistema, só avançar aqui para a frente. Aqui eu dou um exemplo de uma moradia que foi projetada para a Corunha. O cliente fez a encomenda, mandou-nos o projeto de arquitetura, foi convertido e foi produzido todo milimetricamente para cumprir esta estrutura que está aqui à direita. Mas depois aconteceu uma coisa engraçada, porque nós tínhamos tudo paletizado pronto a ser enviado e o cliente telefonou-nos a contar uma história que infelizmente tantas vezes se repete, que é a obra está atrasada, a laje ainda não está feita. Há possibilidade de panelizarem as paredes, montarem vocês as peças e enviarem as paredes já feitas para eu ganhar o tempo de volta? Então foi isso que nós fizemos. Numa semana desmanchámos as paletes e montámos as paredes e enviámos, de forma que na semana seguinte
eles só os tiveram que colocar no sítio. Outro exemplo prático, aqui de uma ampliação de uma moradia numa zona vinheteira, em Armamar, com péssimos acessos, mas onde apenas foi colocado o material num dia e no dia seguinte já tinham as paredes todas montadas e 2 dias a seguir tinham a estrutura já toda pronta a começar a levar as camadas de isolamento. Portanto, é a rapidez do sistema. E isto tem captado a atenção das pessoas, mesmo lá para fora. Por exemplo, o que vos vou mostrar a seguir é um exemplo de um projeto de um cliente que nós estamos a servir recorrentemente, Centro Europeu, onde eles pegam na nossa solução e nós tentamos introduzir o máximo tipo de ligações para facilitar as camadas que vêm a seguir, até para a parte dos cerâmicos. Ou seja, este nosso cliente pega na solução, prepara toda dentro de fábrica, não só apenas o perfil, mas coloca a caixilharia onde consegue ter um excelente controlo da colocação e garantir que ela fica devidamente isolada, prepara toda a obra e depois apenas transporta e fecha um edifício, seja em betão ou em estrutura metálica. E pronto, este era um bocadinho daquilo que eu queria apresentar, do que é as possibilidades do Light Steel Framing. Espero que tenha captado a atenção e tenho todo o gosto em esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Muito obrigado. Nós não fazemos a montagem das estruturas em obra. Podemos facilitar, como mostramos aqui, a pré-panelização, mas respeitamos muito o triângulo entre fabricante, distribuidor, construtor. Tem que haver controle no local e temos parceiros equipados para esse efeito. Força. Claro. É uma excelente questão. Tipicamente, quando eu digo, por exemplo, aquela questão da moradia demorar 4 a 5 meses, quando nós damos este rácio, associamos sempre que o grosso do tempo, na verdade, tem que ser perdido primeiro no projeto. Porque é aí que tudo parte. A produção de uma moradia, às vezes estamos a falar de 1 ou 2 dias, ou seja, isto é quase estalar os dedos. Mas o trabalho antes está montante garantido, tudo isto encaixa. E cá há envolvimento do cliente. Porque nós não podemos começar a projetar uma estrutura sem saber como é que a vamos isolar, como é que vão ser colocadas as infraestruturas. Porque nós tentamos aforrar esse trabalho depois, mais tarde. A ideia, por exemplo, numa solução tradicionalista de abrir roços para passar tubagem, aqui sai pela janela fora. Nós já temos que saber onde é que vai a tubagem, vamos já deixar os negativos, tudo preparado na estrutura. Exatamente. Sim, pode variar o material. O que aqui os exemplos que eu dei, na verdade, foi com laminar, porque temos que ver se queremos mais densidade ou menos densidade, se estamos mais importados com a térmica ou a acústica. Mas esta é a beleza do sistema, é que nós conseguimos iterar. E ali uma questão também. Uma excelente questão. E eu utilizei este meu tempo para falar da beleza do Light Steel Framing, mas costuma-se dizer que não há bela sem senão, não é? E a verdade é que este é um dos calcanhares daqueles de qualquer estrutura metálica. Com uma diferença, que enquanto numa solução mais tradicionalista, laminada, nós conseguimos colocar uma pintura intumescente, portanto uma pintura que no caso de haver um incêndio vai expandir como se fosse um fato Michelin e proteger a peça. No caso do Light Steel Framing isto não existe, porque as peças são demasiado esbeltas. Não temos essa massa para, quando a tinta começasse a reagir, já o perfil estava torto. Portanto, nós dependemos muito de uma proteção passiva. Tem que ser o revestimento que tem que garantir esta proteção ao incêndio. E existem soluções interessantes para isto. E eu sei que ao longo desta sessão vai haver também a oportunidade de poder tocar nisso. Portanto, eu se calhar deixava isso para um dos oradores, que sei que vai tocar nesse aspecto, e mostrar uma das possibilidades como nós conseguimos garantir resistência sem comprometer a durabilidade. Porque sem estas duas nós não conseguimos também ter sustentabilidade no processo. Mas posso lhe garantir que já atualmente existem soluções que conseguem garantir mais de 120 minutos a 1000 graus centígrados. Graças a Deus, sim, o caso de Santa Maria foi um caso. Muito obrigado. Perdão, ainda há aí mais uma?
Exatamente, ou seja, aqui temos que repensar a forma como utilizamos os equipamentos, porque o lead steel framing nunca vai ter essa massa. Portanto, nós temos que pensar, temos que adequar o perfil de consumo, o perfil de ativação. É basicamente isso. Muito obrigado.